voz. Senhor, te quero mais. Diga isso, Senhor, te quero. Todo mundo, quando todo mundo fala assim muito alto, eu não consigo entender. Vamos de novo. Diga, Senhor, eu te quero. Diga, quero ouvir a tua voz. Amém? E eu espero que Ele possa falar com você, que Ele possa ministrar teu coração, que Ele possa te dar algumas respostas acerca daquilo que você tem buscado e pedido para Ele. Nós estamos falando até mais 2 semanas sobre vivendo acima da média. E eu estou desconstruindo, como sociológico, professor de sociologia, eu aprendi a desconstruir histórias. Mas como professor de história, eu aprendi a contar histórias. Mas como estudante da teologia, Deus me deu a oportunidade de entender histórias. E aí é o maior entendimento que eu tenho da minha história de vida, é que Ele me mostra algumas coisas que às vezes nós lutamos muito para entender. Deus tem sido muito bom conosco nesses 20 anos e tem trazido algumas palavras que têm sido canais de bênção, momentos de virada de chave e de destinos. E quando eu estava na minha semana de descanso, depois de 2 anos sem tirar férias, eu fiz algumas perguntas ao Senhor, e Deus me disse que Ele tinha o desejo de que cada crente pudesse viver acima da média. Eu falei aqui há algumas semanas que a palavra mediocridade é viver na média, e isso é bom, nós gostamos de viver na média. Eu me recordo, irmãos, quando eu era menino pequeno lá em Caiuá, e nós não tínhamos televisão, e eu subia na cerca para assistir o jornal sem ouvir, só para ficar vendo a imagem, né? E minha avó ia na casa da vizinha para assistir a novela, e às vezes eu ia lá, e era tudo tão bonito. E a primeira televisão que nós tivemos, ela era preto e branco, e ela era colorida. A maioria aqui não teve um negócio desse aqui, mas eu tive. E tinha um negócio que a gente colocava na frente assim para deixar colorido. Gente, aquilo era a maior enganação do mundo, porque não ficava nada colorido, era um negócio que era colorido ali, não mudava a cor de nada. Mas quando nós tivemos a nossa primeira televisão continental, e fez troque, e põe bombril, e enfim, os irmãos conhecem a história. Essa geração de hoje não sabe o que é isso, irmão, né? Mas eu tinha um pensamento, eu dizia assim, um dia, nós éramos muito pobres, mas eu tinha um pensamento, falei, um dia eu vou ter uma televisão na minha casa. E depois eu fui crescendo, o entendimento foi surgindo. Eu dizia assim, eu admiro as pessoas que conseguem, trabalham o dia inteiro, chegam em casa, aí tomam lá o seu tereré, o seu chimarrão, o seu café da tarde, sentam ali na varanda. Eu sou do tempo das varandas, né? Tempo em que as pessoas sentavam na beira da rua. Eu ia brincar na praça, e nós voltávamos 10 horas da noite, porque 10 horas da noite desligavam as luzes da cidade. E aí na praça já tinha uma televisão, coisa linda, a gente assistia jogo. E aí quando ia dar 10 horas a gente brigava com o seu Manuel. Olha, o seu Manuel, lembrei agora do seu Mané Pimpão, né? O seu Manuel, para ele não desligar enquanto o jogo não terminasse, né? Mas aí desligava, então todo mundo tinha que ir correndo, porque a cidade ficava escuro, né? E a gente tinha uma lamparina legal, era assim que apagava. No outro dia a gente fazia e cuspia fora os torrões do óleo que era ali colocado. Mas eu achava bonito, e eu acho bonito até hoje. E é plausível com que as pessoas possam ter esta vida na média. Isto é uma vida na média, é uma vida no padrão. Você ter sua casa, seu esposo, sua esposa, sua família, se reunir final de semana com os amigos, vir à igreja, isso é um padrão. Mas este mundo que nós vivemos hoje nos apresentou desafios. E os desafios que esse mundo nos apresentou foi que nós precisávamos ter para podermos ser,
que nós precisávamos nos apresentar para podermos causar alguma coisa, que nós precisávamos disso ou daquilo, queridos. E isso deturpou a raça humana, a ponto de que a raça humana começou a brigar por coisas e não brigar por essências. E aí nós começamos a dar valor para as coisas e deixamos de dar valor para o ser humano. E nós começamos a perder aquilo que era o mais essencial, que eram os relacionamentos verdadeiros, os amores sólidos e os abraços mais apertados. Quando a pandemia chegou, eu creio que Deus até permitiu para que nós pudéssemos dar valor a isso. E no início da pandemia, quando tudo fechou, os lockdowns começaram, o grito era: eu quero ir para a igreja, eu quero ver minha família, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós começamos a dar valor a essas pequenas coisas. Só que com o passar do tempo nós paramos de dar o valor que a pandemia tem, que é o valor negativo de levar vidas. A estimativa hoje, eu vendo no jornal, é que a próxima onda na Europa mate 500 mil pessoas. Nossas enfermeiras aqui, dá até um desespero, porque eu sei o que essas mulheres passam. Claro que eu não sei, misericórdia, me corrijo. Eu imagino o que elas passaram nas madrugadas, com pessoas ali morrendo e etc. E eu oro por vocês todos os dias, porque eu sei que isso deixa traumas. Então eu vejo as pessoas voltando. Esses dias alguém: porque o carnaval não precisava ter. Aí um outro rebatendo lá: a rede social é um barato, né? Não, mas está tendo os jogos, está tendo isso, está tendo aquilo. Só que a grande expansão do vírus, o ano passado, aconteceu quando o carnaval, porque as pessoas vieram de fora. E ao vir de fora, trouxeram o vírus. E novamente nós estamos para viver isso. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar diante daquilo que eu ministrei, quando na primeira mensagem eu falei sobre o poder do contentamento. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ali ele estava falando de um poder dado por Deus para suportar todas as coisas, problemas, dificuldades, fome, necessidade, dores, choros, lutos e etc. E ele não estava dizendo: eu posso conquistar, mas a teologia da autoajuda disse: eu posso, porque falava de conquistas. E aí eu disse: nós podemos conquistar, porque Deus deseja que nós vivamos acima da média. Então Deus quer que nós tenhamos sim boa casa, bom carro, moramos melhor, comamos melhor, vivamos melhor e tenhamos paz. A prosperidade real quer ter uma alegria, uma paz que excede ao entendimento. Depois eu trabalhei com vocês a possibilidade de nós entendermos os conselhos que este apóstolo Paulo estava dando a Timóteo. E quando ele falava a Timóteo assim: olha, Timóteo, as pessoas porque quiseram, lá em Timóteo 6, de 9 a seguinte, ele diz: porque as pessoas quiseram ser ricas, elas se perderam na sua ambição, na sua ganância, e perderam os seus valores. E aí, domingo passado nós trabalhamos, então segue a paz, a justiça, segue a piedade, a compaixão, segue estas coisas, lute com fé, lute com tudo isso, mas nunca perca a sua essência. E hoje eu quero continuar nesta mesma linha, falando desses valores que foram perdidos. Teve um filme com Liam Neeson. Liam Neeson é aquele comediante americano já falecido, cabeça branca, e ele fez lá 12 filhos e uma coisa também, fez vários filmes de comédia, mas tem um filme dele que me marca, que chamava Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Quantos se lembram disso? Não é, o pessoal tá erguendo a mão, tá denunciando a idade aí, né? Os mais novos podem assistir, que é muito engraçado. E o filme se dava porque o piloto tinha morrido, e sumiram os pilotos, copiloto, e só ficou o louco do Liam Neeson para poder salvar todo mundo. E aí vocês imaginam toda a trajetória do avião. Meu Deus, é uma comédia total. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é essa: aperte o cinto, porque os valores sumiram. Irmãos, nós estamos vivendo a geração mais frustrada e mais frustrante de todos os tempos, porque todos os dias nós estamos correndo sério risco de sermos apunhalados
por qualquer pessoa. Aquele negócio do fio do bigode acabou. Acabou, porque as pessoas hoje não valorizam mais pessoas, valorizam coisas. Eu tenho pavor, desculpe eu falar isso, mas eu tenho pavor de pessoas que tratam diferente uma pessoa ou outra. Eu vi uma frase esses dias dizendo: eu fui tratado, eu fui gerado para tratar da mesma forma que eu trato a faxineira como o mais alto CEO de uma empresa. Essa é a nossa essência. Então eu gostaria que você abrisse no Evangelho segundo João. João está escrevendo para o seu amigo e ele está contando. O Evangelho de João e o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas, querido, Lucas, Evangelho segundo Lucas. Disfarça aí todo mundo quando eu falei João. Lucas, ele está escrevendo para o seu amigo Teófilo, e ele vai dizendo assim: caro amigo Teófilo, eu quero contar histórias para você, as histórias do cristianismo. Então ele conta toda a história do Evangelho e depois ele conta toda a história da igreja em Atos dos Apóstolos. Então é uma carta ao seu amigo. E no capítulo 15 ele vai tratar algumas parábolas, que são 3 parábolas do capítulo 15. E estas parábolas, elas tratam de um único ponto: a volta dos que se perderam para os braços do Pai. E aí ele vai tratar sobre o arrependimento, ele vai tratar sobre a ovelha perdida, ele vai buscar estas coisas. Mas eu quero, dentro dessas 3, ele fala sobre a ovelha perdida, depois ele vai falar sobre a mensagem do filho pródigo, que é a mensagem mais pregada. Mas eu gostaria que você ficasse comigo do versículo 8 ao 10. Eu quero usar esse pedaço para tratar sobre reconquistar os valores. Viver acima da média, mas reconquistando os valores. Eu quero tirar ela um pouco do contexto, porque a hermenêutica nos permite, e eu quero usar a história desta mulher para trabalhar nos nossos corações esta noite. Diz assim o versículo 8, capítulo 15 do Evangelho segundo o doutor Lucas: ó, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as suas amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A palavra pecador aqui, ela está no contexto de quem está fazendo coisas fora do padrão de Deus. E os valores que foram perdidos, e toda essa introdução que eu te dei, nos mostra que o mundo hoje faz muitas coisas a despeito de conquistas, de ser alguém fora do padrão original de Deus. Então, partindo desta primícia, a pergunta que eu quero fazer a você esta noite é: a sua vida está na média ou a sua vida está fora da média? Ou você ainda deseja algumas coisas, e qual é o objeto do seu desejo? E se para que você conquiste estas coisas você precise perder valores, família, amigos sinceros no meio do caminho, essas coisas na verdade não têm preço. Aliás, elas têm preço, mas algumas coisas não têm valor, algumas coisas têm apenas preço. Porque tem coisas que não têm preço, mas têm valor. Eu falei aqui a semana passada sobre a família, por exemplo. Quanto custam os nossos filhos, quanto custam os nossos pais, enfim, alguns valores que não têm preço. Então, dando continuidade nisso, esta mulher vai nos dar alguns exemplos. Primeira coisa, está dizendo que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Eu e você precisamos dar valor na dracma que foi perdida. Como assim, pastor? A nossa geração, e lá na minha cidade, muita gente foi para o Japão e voltaram depois, os decassetes, e eles contavam histórias do Oriente, dizendo assim: não, lá a televisão não, lá tem um lixão,
Aonde você vai lá tem televisão funcionando, tem isso, tem aquilo, porque eles jogam fora. Eles não arrumam. Eu não sei se é verdade, porque eu nunca fui lá. Mas eu acredito que nem todo mundo poderia contar uma mentira tão igual e de formas diferentes, com pessoas diferentes. Então eles não davam valor. A nossa geração é a geração que compra um celular, mas daqui a pouco lançam outro celular, e aí nós ficamos loucos para comprar o outro celular porque ele é de última geração. Mas o celular que temos faz a mesma coisa que o outro faz. Está errado querer comprar? Não, em hipótese alguma, irmãos. Em hipótese alguma. O errado é se endividar. Pagar agora 12, 13 mil num celular, que eu vi aí o negócio. Eu amém. Se eu tenho condições, eu sim o faço. Amém por isso. Mas tem gente que não tem condições e se endivida só para poder postar uma foto na frente do espelho com a marca do celular. Como eu disse, não é errado, irmão, ter misericórdia. Pastor, se eu tenho condições de pagar em 10 vezes, cumpre, irmão, faça isso. Eu estou te dando metáforas, para que você entenda. Eu não estou falando do aparelho, não estou falando de pessoas, estou falando de situações. Nós precisamos entender. Ela perdeu uma dracma. E nós, quando quebramos um celular ou uma televisão, o que nós fazemos? Nós temos a tendência de jogar fora e comprar um novo, porque nós não estamos mais reciclando e recuperando. Isso nós estamos fazendo com pessoas. Se você não compactua comigo das minhas ideias, se você não pensa igual a mim, eu estou te descartando e vou pegar alguém novo para poder pensar igual eu. Está errado, principalmente em lideranças. Nós podemos até nos destoar por pensarmos diferentes, mas a nossa essência, a nossa amizade, o nosso carinho, ela precisa permanecer. Então, olhando para isso, a primeira coisa que nós precisamos aprender é dar valor às pequenas coisas. Ela poderia ter dito: não, tenho 9 ainda, por que eu vou atrás dessa uma? Não, deixa isso para lá, perdi mesmo, qualquer hora eu acho. Nós precisamos dar valor a essas coisinhas que nós fomos perdendo pelo meio do tempo. Não só dar valor, como reconquistá-las. E como nós vamos reconquistá-las? Segunda coisa, e a primeira que ela fez, a Bíblia diz que ela acendeu a candeia. Candeia fala de luz, iluminação. A Bíblia diz, irmãos, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nós, humanamente, estamos pensando numa noite como essa que está chegando, e amanhã, segunda-feira de manhã, a alegria chegando. Nós podemos chorar essa noite, mas a Bíblia está apontando para a pessoa de Cristo, porque Ele é a luz do mundo. E existem caixas pretas, quartos negros, lugares escuros nas nossas vidas que nos causam dor, choro, amarguras, tristezas. E estas coisas nos levam a angústias, depressões, nos levam a ansiedades, nos levam a situações terríveis. E aonde há esta escuridão, este choro, a pessoa de Jesus Cristo precisa entrar para trazer luz, esperança e novos dias. A Bíblia está dizendo que aonde tem um choro, aonde tem uma angústia, aonde tem uma tristeza na nossa vida, se Jesus Cristo entrar, a alegria vem, porque o novo amanhecer está no nascer de novo na pessoa de Jesus Cristo. Se você crê nisso, diga amém. Então nós precisamos colocar luz nas nossas caixas pretas. Segunda coisa que essa mulher faz, a Bíblia diz que ela varre a sua casa. Queridos, varrer fala de arrumação. Varrer fala de limpeza. Varrer fala de colocar as coisas em ordem. Nenhum de nós vai experimentar de Deus o que Deus tem para nós se a nossa casa não estiver organizada. E aí eu não estou falando de casa, eu não estou falando de casamento, eu não estou falando só de empresa, estou falando de vida.
Existem coisas escuras em nós que precisam de luz. E quando a luz mostra, nós precisamos colocar elas em linha. Nós precisamos ajustá-las segundo a ótica de Deus e a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos varrer a nossa casa. Todo final de ano nós precisamos fazer uma faxina. E aí eu vou começar detalhando algo para você. Sabe aquela gaveta cheia de papel, cheia de coisa que não serve para nada e que você nunca mais vai usar, mas a sua mulher fala que vai jogar fora e você fica riliando com ela? Esse sou eu. E não joga fora e nunca mais usa. Tem uma gaveta lá em casa. A Regiane essa semana falou: e essa gaveta? Esse ano eu vou jogar fora o que não presta. Quando? Não sei. Quando vai ser, pastor? Tem umas coisinhas lá que talvez, outrora, todavia, porém, eu possa usar daqui 2000 anos. Então talvez eu guarde. Nós somos assim. Professores que aqui estão, nós somos terríveis. Irmãos, eu tenho prova de aluno meu do 3º ano que faz 3 anos que se formou. Esses dias eu achei uma prova. Ai, que bonitinho, tirou nota. Está se formando na faculdade, eu estou lá com a prova do miserável. Irmãos, eu tenho coisa de escola, uma caixa. Descobri que eu tenho uma caixa que eu ia jogar fora e não joguei. Porque nós somos assim. Na minha vida existem coisas que são essas gavetas, coisas que eu sei que precisam ser jogadas fora, coisas que precisam ser eliminadas, hábitos, costumes, práticas, jeito, ações que nós temos, atitudes, pecados, fraquezas. Nós precisamos varrer isso, recuperar os valores. Além de colocar a luz de Cristo nessas áreas da nossa vida, nós precisamos ter coragem, irmãos, para arrancar isso de nós e jogar fora. Ela faz outra coisa. A Bíblia diz que ela busca com diligência. A palavra diligência é zelo, presteza. Irmãos, nós precisamos ser diligentes em tudo quanto formos fazer. Nós precisamos garrar esse negócio, como diz o mineiro, garrar esse negócio com força. Tem coisa na sua vida que não está progredindo, tem coisa na minha vida que não está progredindo, porque nós estamos fazendo de qualquer jeito. Vai. E a gente fala, se Deus quiser Ele faz mesmo, se Ele não quiser Ele não faz. E por isso a gente para de fazer com diligência. Meus irmãos, nós precisamos fazer esse negócio com muita força, com muita paixão. A Bíblia diz: deleita-se no Senhor e Ele satisfará. Ele satisfará a palavra aqui. O que Ele vai satisfazer? O desejo. Não é a vontade. Tem muita gente que tem vontade de mudar, mas não tem desejo. Irmãos, desejo é coisa de mulher grávida querendo comer uns negócios terríveis. E não vem que esse negócio de mulher grávida só querendo comer coisa gostosa, não. Minha irmã comeu tijolo. Isso é desejo. Tinha que levar ela na olaria, tijolo fresquinho ali, fresquinho, quentinho, saindo ali. Que legal. Parecia chocolate. Acabou o desejo. Claro que tem umas mulheres que têm um desejo de coisa gostosa, aproveita um pouco dos maridos, né? Mas tudo bem, por isso faz parte. Mas quando eu falo de desejo, eu falo de coisas que realmente nós pagamos o preço. Quando você se apaixonou por esta mulher, ou quando você se apaixonou por este homem que está do seu lado, ou você que é mãe, quando viu seus filhos querendo realmente alguma coisa, o que é que você fez? Quais foram os sacrifícios? Irmãos, eu estou falando, eu dava 10 voltas em volta do cemitério. E para chegar no cemitério eu tinha que subir quase 1 quilômetro de subida, irmãos. E Piraju é subida. O negócio é assim, ó. Eu chegava perto do cemitério quase infartando, mas ainda dava 10 voltas porque eu sabia o horário que ali ia varrer a frente da casa. Só para passar na volta e falar: graça e paz, irmã, tudo bem, bom dia, bom dia. E o coração não batia, estava apanhando aqui dentro. A perna tremia. E aí eu ficava torcendo para a mãe dela estar ali e falar assim: oi,
Eduardo, tomar um café? Sim, dona Marília, por favor, tomar um café. Só para poder ver. Desejo faz isso. Desejo faz pessoas andar milhares de quilômetros. Desejo faz a mulher colocar a melhor roupa, o melhor perfume, só para ficar na frente de casa e o camarada saber que ele vai passar. O desejo é o amor, é a paixão, que não é aquela coisa passageira. Deus quer satisfazer os desejos do nosso coração, mas nós precisamos amar tanto que nós queremos para trabalhar com diligência. Irmãos, fazer as coisas de qualquer jeito não vai atrair a glória de Deus, porque se nem nós estamos dando valor a algumas coisas, como é que Deus vai nos abençoar e valorizar o que nós não estamos valorizando? Esta mulher procurou com diligência. Não fala quanto tempo, não fala como, mas eu acredito que ela levantou os móveis, eu acredito que ela puxou a cama, eu acredito que ela varreu mais ali, eu acredito que ela puxou aquilo, o tapete, se fosse assoalho, nem tem, muita gente nem sabe, e abriu o assoalho e ela procurou diligentemente até encontrar. Você precisa lutar pelo que você quer. Pastor, eu quero passar no concurso, eu quero passar no concurso da Polícia Federal, eu quero passar num concurso novo, eu quero terminar minha faculdade. Meu irmão, respire faculdade, leia os seus livros, estude, busque, seja diligente, porque ninguém vai alcançar nada na vida no TikTok, no WhatsApp, no Instagram ou no Facebook. Esse negócio, isso não serve nem para o seu currículo. Não, eu tenho tantas horas de Instagram. Vai servir para a pessoa te mandar embora, nem te dar o serviço. Você olha lá no currículo, está lá assim, né, nos pedidos de emprego agora, a pessoa precisa ter, sei lá quanto tempo, habilidade com mídias sociais. Ok, tem gente que vive disso, mas você coloca lá, eu tenho tantas horas de Facebook, tantas horas de WhatsApp, tantas horas de Instagram, e tem lá isso, aquilo, tá? Eu nem sei o nome de todas as redes sociais. Apresenta lá no teu currículo, você vai ver o que você vai ganhar. E por último, nós precisamos aprender a celebrar cada uma das nossas conquistas. A Bíblia diz que quando ela achou a dracma perdida, ela reuniu todas as suas vizinhas e disse: vamos fazer uma festa, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Sabe, um dos problemas que nós temos é não dar a Deus a glória que Ele merece. Se eu fizer aqui perguntas de quantas coisas Ele fez para você no ano de 2021, eu tenho certeza que nós teríamos aqui muitas e muitas e muitas e muitas histórias, testemunhos de coisas que você achou que não iria suportar, de coisas que você achou que não iria conseguir passar, de momentos que foram dolorosos, terríveis na sua vida, mas você está superando e já superou alguns. Momentos em que você achou que não conseguiria o sustento necessário e Deus supriu. Desempregos, portas novas, tantas coisas que Deus fez na sua vida. E nós, muitas vezes egoisticamente, não compartilhamos isso com os outros, dando a Deus o valor que Ele merece. E muitas vezes nós acreditamos que foi o nosso braço, que foi o nosso talento, que foi a nossa força, que foi a nossa inteligência. Ouça o que eu vou lhe dizer: nenhum de nós tem nada que não seja a nós dado do alto, meu irmão. Meus irmãos, eu estava falando hoje aqui de manhã, eu sei o que é o poder de Deus, porque eu nem sabia falar, eu era gago. Eu tinha que falar meio que cantando. Tanto que se eu ficar perto de um gago é um risco terrível, porque com duas conversas ele pensa que eu estou imitando ele, porque começa. Irmãos, eu tenho descalculia, eu não consigo somar. E pior, eu troco o nome de pessoas, de cidade, vocês não têm noção. Vocês não têm noção o tanto de coisas que eu tenho em mim que depõe contra qualquer situação de eu ter, por exemplo, me tornado locutor de rodeios. Mas eu lia desesperadamente,
Eu leio desesperadamente. Sabe por que eu leio? Para aprender a falar correto. Eu leio para estar informado. Eu leio para não ministrar vocês de qualquer jeito. Eu busco, eu estudo. E olha, irmãos, eu ainda assisto esporte, ainda faço um monte de coisa, mas eu celebro cada conquista. Eu celebro cada vitória. Eu compartilho cada momento. Eu compartilho, meus irmãos, sabe por quê? Porque celebrar as nossas conquistas é dar a Deus a nossa gratidão, dizendo: Ele fez o milagre na minha vida. Ele abriu a porta, Ele me promoveu, Ele me trouxe, Ele me levou, Ele fez isso. E ouça o que eu estou lhe dizendo. Se você entender o que eu estou te pregando hoje, você nunca mais vai duvidar do poder de Deus na sua vida e na sua história. Não existe milagre que Deus não possa fazer. Não existe doença que Ele não possa curar. Não existe vida que Ele não possa transformar. Não existe homem ou mulher que diante do poder de Deus não tenha a vida transformada. Mas nós precisamos de fé, nós precisamos de atitude, nós precisamos de ações, precisamos acender as nossas candeias, trazer luz aonde há escuridão. Precisamos varrer as nossas casas, colocar a nossa vida em ordem. Precisamos trabalhar com diligência e precisamos celebrar cada vitória que Ele tem nos dado. Se você recebe, dê um aplauso ao Senhor e diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, nós não servimos um Deus qualquer. Nós servimos um Deus poderoso. E tudo que está aqui, irmãos, é verdade. 8.817 promessas feitas para cada um de nós. 365 vezes dizendo: não temas, estou contigo. Dia após dia Deus tem nos dado vitórias. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando. E aí eu vou usar aquela frase que todo mundo diz: você não sabe o tamanho do seu Deus para te tirar dessa luta. Na luta, aprenda com ela. Na luta, todo deserto e toda luta é pedagógico e é didático. Nós extraímos algumas coisas, mas se baixarmos a cabeça, não demos valor à dracma que perdemos, não varremos a casa, não buscarmos com diligência, não acendemos a candeia e não fomos efusivos na nossa busca e não celebrarmos, nós vamos passar a vida inteira lambendo a ferida da dracma que perdemos. Eu sei que você teve perdas, eu sei que você teve dores, eu sei que você teve sofrimentos ao longo da sua vida. Eu sei, também tive. Algumas delas até hoje dói, irmãos. Algumas delas, quando a mente vai assim, a dor vem, a lágrima rola. É natural. Mas eu não posso me mover por essas coisas. Eu tenho que me mover porque existe um alvo, e o meu alvo é Cristo. Hoje eu me movo, como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço para o alvo da soberana vocação. Deus quer te dar uma vida acima da média, mas nós precisamos recuperar valores. Fique em pé, eu gostaria de orar com você nesta hora.